Seja um homem diante de Deus, antes de se tornar um homem diante dos homens. Foi isso que o Senhor falou comigo durante o meu tempo de espera, durante o meu tempo de solteirice. Se você é solteiro, um jovem cristão solteiro, fica aqui que eu vou te passar algumas dicas que fizeram muito sentido para mim, que me ajudaram muito, que foram bênção, que me edificaram durante esse processo e o que eu aprendi com o Senhor nesse tempo. A primeira coisa que eu queria que alguém tivesse me ensinado, me falado, é sobre posicionamento. A sua falta de posicionamento vai te custar muito caro. Se você não se posicionar com você mesmo, com os homens, com amizades, com família e diante do próprio Deus, você vai pagar muito caro. A falta de posicionamento, ela te atrasa. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei muito tempo parado, atrasando processos de Deus na minha vida, porque eu não estava me posicionando em coisas simples. Às vezes eu não era, eu não posicionava com meus próprios sentimentos. Eu sentia alguma coisa, eu sentia algo, mas as minhas ações eram outras. Então, principalmente com relação a emoções, assim, a paixão, né, a amor, a gostar de alguém, seja sincero com os seus sentimentos, seja sincero com as suas emoções, com aquilo que você está sentindo. Apresenta isso diante do Senhor primeiro, diante de Deus. Não fica fazendo joguinho com ninguém. Não fica querendo entregar o seu coração para qualquer pessoa. Não fica querendo extravasar, dar vazão, sabe? Obedecer e qualquer sentimento, qualquer vontade que você tenha. Como eu disse, em coisas simples, em coisas ordinárias. Então, por exemplo, às vezes eu tinha uma opinião sobre algo, e aí eu estava numa roda de pessoas, com outras pessoas que pensavam diferente de mim, e aí, por medo de me dispor com elas, por medo de falar o que eu penso, eu deixava de falar, eu deixava de concordar, eu deixava de me posicionar para poder agradar ela, ou para poder agradar certas pessoas. Isso é falta de posicionamento. Ou, por exemplo, você está conversando com uma menina, com uma moça, e você não tem coragem de ser você mesmo, você não tem coragem de falar, às vezes, o que você pensa, ou falar, às vezes, o que tem que ser falado, ou de confrontar o que tem que ser confrontado em alguma situação, sei lá, em alguma notícia que vocês veem, em alguma situação que está acontecendo no mundo, ou, sei lá, em qualquer coisa, na sua família, no seu emprego. A falta de posicionamento, ela te atrasa. Não se posicionar é um posicionamento. Não tomar decisões, não ser você mesmo, muitas vezes, não falar o que você acha, o que você pensa, isso é uma falta de posicionamento. Isso também é não se posicionar. Ter uma postura neutra, uma postura que todo mundo gosta, que todo mundo acha legal, que todo mundo te admira, isso é perigoso, é um lugar perigoso. É sobre hombridade. O que é ser um homem segundo o coração de Deus e não segundo outros homens, né? E não segundo uma cultura, não segundo o mundo, sabe? Hoje em dia, infelizmente, tem muito essa questão de homem tem que ser assim, homem tem que ser assado, homem tem que ser desse jeito, homem tem que ser com tais características, mas a gente se perde em muitas referências, sendo que a nossa principal referência é o homem Jesus, o homem Deus que habitou entre nós, que veio à Terra e habitou e andou sobre essa Terra. Então, se eu tivesse gastado menos tempo buscando ser um homem segundo os homens e gastando meu tempo buscando referências de homem na palavra, se tornando como esses homens, se tornando como Jesus, eu teria poupado muito desgaste, muito atrito, muitas crises internas, sabe? Se eu tivesse buscado a referência certa, no lugar certo, e nos momentos certos, e com as pessoas certas. Então, às vezes, você está numa roda de amigos, de familiares, da igreja, e aí tem todo mundo falando tanto de coisa, tanto de referência de homem pra cá, homem pra lá, homem tem que ser assim, homem tem que ser assado, só copia o que Jesus era, o que Jesus fazia. Lá em João fala, o filho ele só faz o que eu vejo o pai fazer. Eu sempre falo isso aqui. Então esse é o seu padrão, essa é a sua referência de homem, o homem Jesus. Então seja como ele, imite ele, e você vai estar sendo melhor do que muito homem por aí. E uma coisa também que foi um divisor de águas para mim, quando eu escolhi a Nath, quando nós decidimos, foi a questão de você precisa estar com alguém que tenha o mesmo nível que você, sabe? O nível, eu falo de que quer as mesmas coisas que você, que a gente gosta de falar essa frase, né? Que corre a mesma corrida que você, né? Então, o que é isso, né? Na prática, né? Eu percebi que a Nath, ela gostava das mesmas coisas que eu, com relação às coisas do Senhor. Eu percebi que ela também, por exemplo, ela também tinha o mesmo nível de fé, ou ela também ela era ousada como eu era, como eu buscava. Ela entendia os meus processos, as minhas crises, as minhas falhas. Só encontre alguém que vai corresponder, busque em alguém que te compreenda, alguém que te entenda, alguém que sabe as suas dificuldades, os seus pecados, o seu passado, principalmente isso. É perigoso ficar com alguém que não sabe o seu passado, que não conhece as suas principais dificuldades que você enfrentou antes da vida cristã, antes de se converter. Então esteja com alguém que queime da mesma forma que você, sabe? Então, por exemplo, a gente sempre foi apaixonado com viagens,
com missões também, então não faria sentido eu estar com uma pessoa que gostasse das mesmas coisas, que talvez, sei lá, só quisesse ficar em casa, morando para sempre na mesma cidade e não se importasse com missões. Até a conversa não rola, sabe? Até a conversa não flui. Então isso foi muito um sinal para mim, sabe? Tipo, toda conversa que eu tinha com ela fluía, toda conversa que eu tinha com ela era muito bom, porque ela me compreendia. E nas conversas eu sabia descobrindo que ela também gostava das mesmas coisas que eu, que ela também ansiava pelas mesmas coisas que eu. Óbvio que isso não é uma regra estritamente, né? Tem coisas que vocês não vão bater, são pessoas diferentes, com criações diferentes, culturas diferentes. Então, óbvio que vai ter alguma coisa ali que é diferente, mas entenda o por trás, sabe? A pessoa, ela queima do mesmo jeito que você, ela anseia as mesmas coisas que você, ela quer chegar em lugares que você também quer chegar. Isso falou muito comigo, isso me foi um sinal, sabe? Porque quando não é compatível, você não vai conseguir nem conversar com a pessoa. Quando não é compatível, aquilo que queima no seu coração, que te empolga, não vai empolgar ela, sabe? Não vai empolgar a outra pessoa. Então isso foi meio que um sinal para mim, meio que um filtro de quando eu entendi que era ela, porque ela era a única que eu conseguia ter essas conversas, que eu conseguia me abrir, que eu conseguia ser vulnerável. Então encontra um lugar seguro, uma pessoa segura, que não vai só te atacar, ou te julgar, ou te zoar, ou te fazer algum comentário, sabe? Só porque você pensa daquele jeito, só porque você teve uma criação daquele jeito, só porque você teve um passado. Encontra alguém que corre a mesma corrida que você. Então, por exemplo, se você tem um chamado pastoral, então encontra alguém que caminhe com relação a isso, que entenda esse processo, esse propósito, essa responsabilidade. Uma outra coisa que eu queria muito que alguém tivesse ensinado era sobre sacerdócio. Aprenda o máximo que você puder sobre sacerdote. O que é ser um sacerdote diante de Deus? O que é sacerdócio? Eu amo esse assunto, já falei sobre isso aqui, vou fazer mais vídeos sobre. Mas basicamente um sacerdote é alguém que se coloca entre Deus e os homens. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles faziam isso. Eles se colocavam diante de Deus para interceder por ele mesmo e pelo povo. Então, o sacerdote, ele trazia a realidade celestial para a realidade terrena, né? Ele estabelecia, por submissão, por santidade, a realidade celestial e trazia para a terra. Então, tenha essa mentalidade. A Bíblia fala que tudo isso era só uma prefiguração, uma representação da verdadeira realidade. Então, existe uma realidade por trás de todos aqueles ritos, por trás de todas aquelas leis que tinham no Antigo Testamento. Então, aprenda sobre sacerdócio, aprenda a ser um sacerdote do lar. E eu estou falando em questão espiritual, principalmente, em primeiro lugar, espiritual e depois financeira, coisas ordinárias, né? Então, aprenda sobre sacerdócio, aprenda sobre esse lugar diante de Deus, sobre esse lugar de responsabilidade diante de Deus. Um sacerdote é alguém que ele tem uma percepção muito elevada da santidade das coisas. Então, estude sobre santidade, sobre uma vida de devoção, uma vida sem pecado, uma vida extrema, tipo, de devoção, de santidade, de consagração. Seja isso, se torne um homem assim. Busque referências nesse tipo e não só buscar um homem para ganhar dinheiro, para ser o provedor do lar, sendo que às vezes você não tem uma provisão espiritual, sendo que às vezes você não tem um governo, uma autoridade espiritual por trás, sabe? Se você quiser, deixa nos comentários, eu gravo mais vídeos sobre isso, a gente conversa mais sobre isso. Mas sacerdócio é algo que eu tenho aprendido nos últimos 2 anos e que tem mudado a minha vida completamente. E eu queria ter muito aprendido isso antes e ter alguém que tivesse me falado isso e me ensinado isso. Tudo é soberania de Deus, ele permitiu, mas eu poderia talvez ter, como eu falei, né, não atrasado muita coisa na minha vida se eu tivesse entendido essa realidade de sacerdote, essa realidade de primeiro o céu e depois a terra. Estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais, então eu preciso ser alguém que vive e habita nessas regiões no céu para depois estabelecer a realidade aqui na terra, né? Então será só uma extensão do que eu estou vivendo com o Senhor. Busque o que um sacerdote fazia, quem ele era, qual era a sua missão, o seu propósito. Outra coisa que eu queria ter aprendido, o que alguém tivesse me ensinado, é sobre cuidado. Como cuidar de uma mulher, como ser um homem que vai cuidar do lar, que vai se importar, que vai se preocupar, né? Infelizmente temos muitas referências de homens que não estão nem aí, de homens que depois, sei lá, que namoram, que noivam, que casam, depois que conquistou algumas coisas matrimoniais, eles esquecem de cuidar, eles esquecem de se importar, eles não estão nem aí. Ou a pessoa era de um jeito no começo só para agradar e depois que conquistou, depois que conseguiu, ela fica toda desleixada. Então aprende sobre cuidado. O homem é alguém que ele cuida espiritualmente, naturalmente também, de uma mulher, de uma parceira, de uma casa. É alguém que zela pela casa, por um lar. É alguém que constrói, como a palavra diz, né, muros de proteção.
as orações, a sua devoção, a sua santidade, suas orações, elas serão como um muro mesmo, uma proteção para sua casa, para o seu lar, para sua esposa. Então, antes de só querer ser um homem diante dos homens, ou um homem segundo os padrões humanos, entenda essa necessidade de cuidado, de zelo, de governo e autoridade espiritual. E você vai fazer isso através de devoção, a leitura da palavra, oração, consagração, jejuns, né, uma vida de santidade. Isso é ser um homem. Essa é a melhor forma de cuidar de alguém, né? E fazendo isso, você vai fazer todas as outras coisas muito bem. Todas as outras coisas vão ser muito mais leves, se vai fluir, sabe? Vai ser muito mais natural. E quando você se posiciona no mundo espiritual, quando você se posiciona diante de Deus primeiro. Então, todas as formas de cuidado, elas vão surgir, elas vão nascer, elas vão fluir desse lugar do seu cuidado com o Senhor, do seu cuidado com a sua devoção, com a sua responsabilidade diante de Deus. Então é isso. Espero que tenha edificado a sua vida, espero que tenha gostado muito. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se quiser que faça parte 2, eu posso gravar aqui. Então, sintetizando tudo que eu falei, seja um sacerdote diante de Deus primeiro, para depois ser diante dos homens. Se posicione, seja íntegro, seja alguém que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, que sabe o que tem que fazer, como fazer. Seja um homem totalmente dominado pelo Espírito de Deus, tenha um coração ensinável, seja humilde, se submeta rápido, obedeça rápido ao Senhor, ao que Deus te entregar. Seja um homem de santidade, de devoção, de rotina. Precisa ter tempo com Deus, precisa ter rotina, tem que ser uma prioridade. E é isso, até o próximo vídeo.